Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Ned aqui de novo, gente. Dessa vez chegando com a parte 2 da nossa série sobre o futebol além do campo. E antes de ir pro vídeo, galera, não esquece de dar aquele joinha ou não gostei, dependendo do que você achar do vídeo, de se inscrever aqui embaixo e de comentar também o que você achou, alguma crítica, um elogio, alguma coisa que você queira ver aqui no canal, qualquer tipo de coisa que você tiver vontade de escrever aí, beleza? Bom, vamos pro vídeo, galera. Hoje eu vou falar um pouco sobre como o ambiente do clube pode afetar, né, os jogadores e a comissão técnica e o desempenho deles em campo na hora da partida, né, na hora de trazer o resultado. Porque muita gente acaba achando que, pô, isso aí é besteira, a política não se mistura ali com o campo, as eleições para presidente de um clube não afetam no resultado em si, no desempenho, mas isso não é verdade, tá, gente? Dependendo do que acontecer dentro do clube ali, se o clube tiver uma situação instável, de muita briga política, muitas vezes alguém próximo do vestiário causando problemas, muitas vezes algumas intrigas e desavenças entre dirigentes que acabam deixando tanto o time quanto a comissão técnica no fogo cruzado, e isso, assim, é claríssimo como afeta em campo, tanto em questão de confiança, tomada de decisão, jogadores e comissão técnica ficam mais irritados, sobrecarregados, e torna tudo um pouco mais complicado ou mais fácil dependendo de como for, tá? Então eu vou chegar aqui para vocês com dois exemplos, né, desse última temporada que passou, né, o São Paulo e o Internacional. Vou começar pelo São Paulo, que era líder do campeonato e semifinalista da Copa do Brasil pouco antes de acontecer as eleições no clube. E as eleições em si foram muito mais tranquilas do que eu, por exemplo, imaginava, tá? Durante as eleições, o clube foi muito menos instável do que eu imaginei que seria e do que vinha sendo em alguns momentos, porque as eleições vinham sendo algo bastante pegado, bastante agressivo, e não foi assim dessa vez, certo? Porém, na virada do ano, quando a gestão assume, né, todo mundo sabe que com a pandemia todos os clubes tiveram algum problema financeiro ou pelo menos uma piora do que era esperado, e o São Paulo tinha alguns salários atrasados. E tinha um cara dentro do vestiário que amenizava essa situação, que negociava com os jogadores, que trazia segurança para eles de que isso seria pago assim que pudesse e que fazia com que os jogadores de fato não sentissem tanto esse peso, que era o Alexandre Pássaro, que eu particularmente tenho críticas ao trabalho dele no geral, mas nesse aspecto ele estava indo muito bem. A direção então opta por demitir Alexandre Pássaro e ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, o São Paulo acaba sendo eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio na semifinal, tendo algumas chances de vencer a partida, certo? E aí o que acontece simultaneamente? Um certo abalo, uma perda de confiança, uma dificuldade de aceitar um resultado que poderia ter sido diferente, o que de fato afeta o psicológico do jogador, junto com um cara que era querido dentro do vestiário e que trazia segurança para os jogadores com relação à questão financeira, sendo retirado do clube naquele momento. Além de, com uma gestão nova, tendo novas pessoas, independente da competência delas sendo boas ou não, novas pessoas dentro do vestiário, o que nem sempre deixa os jogadores confortáveis, por melhor profissional que essa pessoa seja, certo? Principalmente em meio de temporada, assim, substituindo um cara que fazia um bom trabalho. E a partir daí, depois dessa perda de confiança, dessa retirada do Alexandre Pássaro, o São Paulo degringola. O São Paulo tem absolutas dificuldades de conseguir os resultados, perde a liderança, tem alguns resultados muito ruins, e no meio desse caminho a torcida acaba fazendo um ataque ao ônibus do São Paulo com suspeita de vazamento de rota de dentro do clube. Então os jogadores abalados, assustados, com a possibilidade até de se machucarem feio, e com a possibilidade de alguém de dentro do próprio clube ter colaborado com isso. Então a confiança é muito abalada
e a partir disso São Paulo acaba perdendo muitas partidas, não conseguindo se recuperar a tempo de conseguir se manter no topo, e acaba perdendo a liderança e não conseguindo ser campeão, tá? E o segundo exemplo é o Internacional, que eu vou dar o exemplo inverso, certo? O Internacional, em meados de setembro e outubro, tinha como treinador Eduardo Cudê e tinha como diretor de futebol Rodrigo Caetano, certo? E no meio desse caminho, Rodrigo Caetano e Eduardo Cudê passaram a se estranhar, mandar farpas um pro outro. Eduardo Cudê reclamando da montagem do time em público, Rodrigo Caetano mandando indiretas pro treinador e soltando farpas em entrevistas coletivas. Então o clima não estava bom. Em questão política, quando chega próximo das eleições, o ambiente do clube fica algo totalmente instável, totalmente agressivo, com muita radicalização, com muitas brigas, e o Inter tem fases péssimas nesse caminho, fases terríveis, principalmente ali mais ou menos em setembro, por ali, né, que é um momento, por exemplo, que o Alessandro Barcelos, que é atual presidente e era vice de futebol do Inter, é retirado do cargo pela sua intenção de se tornar presidente, certo? Então o clube passa por essa instabilidade, chega o Abel Braga e no começo, ainda antes das eleições acontecerem, o clube continua indo mal, e é evidente que a política entrou no vestiário, é evidente que os jogadores estavam mais estressados. E mesmo que isso seja negado em público, porque eu acho que é o correto é se negar em público que isso aconteça, justamente para não agravar uma situação, com certeza esse efeito é forte. E aí, quando as eleições passam, ao mesmo tempo o Abel, que começou muito mal, consegue trazer uma certa estabilidade emocional pro time, porque Abel Braga é muito bom nisso, em todos os clubes que ele trabalhou, seja o trabalho bom ou ruim. Essa característica sempre foi algo a de se destacar no Abel Braga, que é a gestão de grupo, a gestão emocional dos jogadores. E a partir disso, o clube é livre do momento de eleição, ou seja, com menos brigas políticas, por mais que muitas vezes nos clubes as brigas políticas nunca cessem, com a briga menos acentuada, com um treinador que conseguiu acalmar os ânimos e trazer tranquilidade para os jogadores, o Internacional começa a vencer, tirar um atraso muito grande de uma fase péssima e quase é campeão, certo? Então a gente vê aqui dois exemplos do processo basicamente inverso, né? A partir do momento no São Paulo que sai um cara que fazia o ambiente ser muito bom e que muitas instabilidades acontecem, que os jogadores perdem a confiança e acabam ficando até muitas vezes preocupados com alguma pessoa que esteja lá dentro, muito pela questão da rota do ônibus, o time fica também muito abaixo, né? Enquanto no Internacional, a partir do momento que você tem o final das eleições, consequentemente o final do período agudo das brigas, você tem ao mesmo tempo a saída do Rodrigo Caetano e do Eduardo Cudê, que estavam brigando muito, tá? Independente de quem esteja certo ou errado nessa discussão, os dois estavam juntos, fazendo com que o elenco do clube estivesse instável e o ambiente ficasse muito prejudicado, certo? E uma coisa que é primordial e todo mundo precisa saber é que confiança e tranquilidade são essenciais para que o jogador possa tomar uma boa decisão em campo, para que ele possa não estar estressado na hora de jogar uma partida, para que ele possa se concentrar apenas na partida, tá? Porque, querendo ou não, os jogadores, por maior salário que eles ganhem, né? Porque muita gente vem com o argumento, pô, o cara ganha não sei quantos mil e não pode se abalar por causa disso. O cara tem uma cabeça de ser humano, né? Ele não vira uma máquina a partir do momento que ele ganha um salário X. Então, é evidente que esses efeitos aparecem e é evidente o quanto isso pode ser prejudicial ou beneficiar um clube, tá? Então, basicamente é isso, gente. Eu queria pontuar isso aqui com vocês, porque isso é algo também que muitas vezes
não é visto e muitas vezes não é considerado, mas é importantíssimo, é nítido quando o jogador está com menos confiança, né? É nítido quando um jogador que numa fase boa tá ali, tá sempre em pauta, sempre fazendo gols e estando em boa fase, acaba ficando simplesmente muito diferente, parece que tem medo de chutar, esse tipo de coisa. Tudo isso pode sim, não necessariamente pode ter outros fatores, mas pode sim ser afetado pelo ambiente interno do clube, pelo estresse que isso gera e também pelas discussões e pela confiança, certo? Por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês concordam ou discordam, fala um pouquinho aqui embaixo. Se vocês têm algo a acrescentar, tanto ao que eu falei quanto aos exemplos, vocês também coloquem aqui embaixo, por favor. Não esqueça de avaliar com o joinha ou com o dedão para baixo. E é isso, gente. Valeu, compartilha com os amigos se você gostou. Falou!